Beleza? Vamos falar um pouquinho aqui da evolução histórica dos modelos atômicos, não é? Começando pelo modelo de Dalton, do iniciozinho do século XIX até o modelo atômico, não é? Atual, que foi construído a partir, né, dos conceitos propostos em 1924 por de Broglie, tá ok? Dalton foi o primeiro pesquisador moderno a unir um conjunto de teorias propostas por ele e também por outros pesquisadores, não é? Para que nós tivéssemos um modelo, não é? Que buscava explicar ao máximo o comportamento da matéria, prever, não é? Também, não é? Novos acontecimentos. Então, o modelo ele tem que ser capaz de explicar o que a gente já conhece, não é? E servir como base teórica para que a gente possa explicar, né, novas descobertas que vão vir a aparecer com o passar do tempo, tá bom? Quando o modelo atômico ele já não me dá o suporte que eu preciso, esse modelo precisa ser reformulado, mas muito cuidado. A gente reformula o modelo carregando desse modelo para o seu sucessor tudo que dele, né, for verdade e nos servir como base para evoluir, tá bom? Então, o que já não atende mais a gente descarta e ainda o que é válido a gente acaba carregando assim sucessivamente para todos eles, tá bom? A gente tem Dalton no iniciozinho do século XIX, né? Quase 100 anos depois a gente tem Thomson, tá ok? Depois vem Bohr, Rutherford, Bohr e o modelo atômico atual. Tá bom? Então a gente tem essa sequência de modelos a ser trabalhado. Né? O estudo dos modelos ele é muito importante, existem várias contextualizações, várias questões que brincam com tudo isso nos vestibulares. O que a gente tem que ser capaz, ao passar por modelos atômicos, não é em relacionar os conceitos que cada um deles propõe, mas com um senso crítico muito grande. Por exemplo, algumas afirmações de Dalton, elas não são mais válidas, não é? Então, ou seja, ficaram descartadas. Agora a questão é, em qual momento, não é? Essas afirmações deixaram de ser importantes para a gente? Não é? Quais são os conceitos que as substituíram? Quais são os postulados propostos que hoje ainda são verdadeiros? Não é? Então, o que a gente tem que fazer ao estudar os modelos, não é conseguir julgar em cada um deles, não é? O que é verdadeiro e o que não é, e por que qualquer conceito ali proposto deixou de ser, não aplicado para a gente, tá bom? Então, o que Dalton coloca, no seu modelo atômico é que o átomo é a menor unidade que compõe a matéria. Então, se eu pegar qualquer objeto e for dividindo ele cada vez em pedacinhos menores, nós vamos chegar à unidade fundamental que o constitui, e essa unidade é o átomo, tá bom? Como é que era o átomo para Dalton? O átomo, né, ele era maciço e indivisível, tá ok? Então, o átomo era uma esferinha, né, onde eu encontrava toda a sua massa dentro do seu volume, sem que ali dentro existissem espaços vazios, tá bom? E Dalton propõe para a gente também, não é, que todos os átomos de um mesmo elemento, na natureza, eles são absolutamente idênticos. Então, todos os átomos de oxigênio são iguais, todos os átomos de ferro e para quaisquer outros elementos. Isso quer dizer que se eu extrair ferro, não é, aqui na minha cidade e extrair ferro na Lua, não é, nós vamos encontrar o mesmo elemento, com as mesmas características, com a mesma massa, tá bom? Esse é um postulado que, por exemplo, hoje ele já não é mais aceito. Não é? No modelo atômico atual, surge para a gente o conceito de isótopo, que são átomos de um mesmo elemento, mas com números de massa diferentes. Por quê? Porque eles possuem diferentes números de nêutrons, ou seja, não é um postulado que não é mais aceito e a gente, não é, a partir do estudo do modelo atômico atual, vai conseguir justificar isso. Então, as questões vão exigir muito que a gente relacione, né, todos os modelos ao mesmo tempo, tá bom? Dalton coloca para a gente também que os átomos de um mesmo elemento não podem, em hipótese nenhuma, se transformar em átomos de um outro elemento. Então, se eu, elemento, sou carbono, eu nunca posso virar oxigênio. Não é? O que não é verdade. Não é? Hoje a gente conhece muito bem o fenômeno nuclear, não é? E a gente pode sim transformar um átomo de carbono em átomo de nitrogênio, em átomo de oxigênio, não é? Desde que eu faça rearranjos
no núcleo. Então, o fenômeno da radioatividade, a transmutação, não é, nuclear, ela permite exatamente tudo isso. Tá ok? Então, e ele propõe também para a gente, que é um conceito muito importante, é um conceito válido, né? Que as reações químicas que acontecem, elas nada mais são do que átomos se rearranjando. E isso é verdade, não é? Eu tenho os meus reagentes, eu separo os átomos dos meus reagentes, recombino esses átomos de forma diferente a obter os meus produtos. E aqui está embutido, não é, um conceito proposto por Lavoisier, da conservação de massa. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E quando eu analiso essa reaçãozinha aqui, eu percebo que eu tenho 4 hidrogênios na esquerda e 2 oxigênios, e lá na direita, nos produtos, eu também tenho 4 hidrogênios e 2 oxigênios, se organizando de forma diferente. Mas eu percebo que a mesma quantidade de átomos que eu tenho em um lado é a mesma quantidade em outro. Ou seja, é impossível, nesse caso, fazer com que átomos apareçam ou desapareçam, tá, em uma transformação como essa. Ok? E ele também propõe aqui, que cada composto bem definido que existe é formado por uma combinação bem definida de elementos na sua composição. Tá bom? Se nós compararmos a água oxigenada e a água, ambos os compostos são produzidos por hidrogênio e oxigênio. No entanto, eles guardam entre si proporções diferentes. Na água oxigenada eu tenho 2 Hs e 2 Os. Na água eu tenho 2 Hs e 1 oxigênio. Então, o fato de eu ter um oxigênio a mais ou a menos, nesses dois compostos faz com que as minhas propriedades físicas, propriedades químicas sejam diferentes, tá bom? Então, esse é um postulado importante para a gente e que é válido. Tá bom? No entanto, se eu tenho um modelo que sucede o modelo de Dalton, é porque em algum momento o modelo de Dalton ele falha, ele é limitado. Não é? O modelo de Dalton ele não é capaz de explicar para a gente o fenômeno elétrico, ok? Ele não explica a eletrização, a condutividade de metais, a condutividade elétrica de soluções. Então, a gente precisa, para poder explicar o fenômeno elétrico, obrigatoriamente do conceito de cargas. E o modelo de Dalton não dá isso para a gente, tá bom? Então a gente precisa propor novos conceitos, novas teorias, para que eu consiga exatamente explicar tudo isso, tá bom? O próximo modelo é o modelo de Thomson. Thomson ele é considerado para a gente como o pesquisador responsável por descobrir o elétron. Thomson, na verdade, ele descobre a razão carga-massa para o elétron. O que seria essa razão carga-massa? É a carga coulombiana dividida pela massa que esse elétron apresenta. Tá bom? Então, ele consegue descobrir exatamente essa relação a partir do estudo dos raios catódicos. Não foi ele quem propôs a experimentação, mas ele se dedicou muito ao estudo dela e conseguiu, a partir de uma análise matemática, determinar a razão carga-massa para o elétron. Mais tarde, um outro pesquisador que a gente vai falar aqui também consegue descobrir a carga do elétron e, portanto, a sua massa. Tá bom? Então, aqui nós temos um tubo de raio catódico. Os raios catódicos eles se propagam de forma retilínea dentro desses tubos, partindo sempre do cátodo, que é o nosso polo negativo. Tá bom? Então, por isso que eles são chamados de raios catódicos, porque são descargas elétricas que partem do cátodo. Raio catódico não tem nada a ver com cátion, viu, galerinha? Muito cuidado em relação a isso. Tá bom? Então, o que nós observamos é que o raio catódico ele parte do polo negativo e vai em direção ao polo positivo, fazendo ali uma propagação retilínea. Tá ok? Bem, aqui, experimentalmente, Thomson descobriu que a divisão entre a carga do elétron e a massa do elétron fornecia para a gente 1,75 vezes 10 a 8 Coulomb, que é uma unidade de carga, e o grama, que é a unidade de massa. Tá bom? Então, ele descobre a divisão carga-massa. Gente, quantos números eu posso dividir um pelo outro, que o resultado, por exemplo, dá 10 para a gente? Infinitos. Eu posso dividir infinitos números de tal forma que o resultado entre eles dê 10.
Ou seja, eu posso dividir infinitos números de tal forma que o resultado dá esse valor de 1,75, tá? Vezes 10 a 8. Ou seja, Thomson descobriu o resultado, não os números que foram, né, utilizados como carga e como massa. Quem vai descobrir isso é um outro pesquisador, tá ok? E aí, a possibilidade de enxergar um pouquinho o experimento de Thomson, tá? Isso aqui parece um catavento, não é? Thomson direciona os raios catódicos nessas pequenas plaquinhas aí e ele observa que essas plaquinhas se movimentam, elas giram dentro dessa experimentação. O que isso indica? Que os raios catódicos, para poderem movimentar qualquer corpo, tirá-lo da inércia, eles precisam exercer ação mecânica, ou seja, os raios catódicos, eles apresentam massa, ou seja, são corpusculares, tá bom? Então, a gente vai observar isso a partir da experimentação, né, das variáveis que Thomson realiza dentro do experimento dos raios catódicos, ok? Bom, eu percebo, né, experimentalmente, que eles apresentam um efeito térmico, né? Eles esquentam ali aquele tubinho, ok? No qual eles se propagam. Eu percebo aqui, ó, na minha montagem, que os raios catódicos eles partem, o cátodo nesse caso está à direita, tá? Eles se propagam, né? E podem ter sua trajetória alterada, por exemplo, por um campo magnético. Não só magnético, mas também elétrico. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Então, olha lá, é uma coisa bem bonitinha, não é? Interagindo com o campo magnético, nesse caso, ora atraído, ora repelido. Ok? Então, o que Thomson, não é, faz dentro desse experimento envolvendo os raios catódicos é criar, não é, variáveis que o permite ali também concluir, não é, o que ele acaba concluindo, que é a razão carga-massa. Então, o que Thomson faz? Okay? Aqui eu tenho o raio catódico, ó, se propagando do cátodo, que é o polo negativo, em direção ao polo positivo, que é o ânodo. Então, Thomson pega esse raio catódico e submete esse raio catódico, né, a um campo elétrico, gerado aqui por essas duas plaquinhas. Ó, vocês estão vendo que tem aqui uma plaquinha positiva e uma plaquinha negativa. E ele submete também esse raio catódico a um campo elétrico. Vocês estão vendo aqui um polo sul e um polo norte, né, de um ímã. Então, quando Thomson submete esses raios catódicos, né, a um campo elétrico, ele percebe que a trajetória desse raio catódico ela é alterada de tal forma a ser atraído pelo polo positivo, ou seja, os raios catódicos eles têm massa, não é? Porque exercem força mecânica, e eles, não é? Se são atraídos pela placa positiva, eles têm caráter negativo. E a essas partículas que compõem os raios catódicos, não é? Thomson atribui a elas o nome elétron, ok? E, portanto, ele conclui que eles têm massa, que, não é, ao realizar vários testes envolvendo materiais diferentes no cátodo, não é, aqui, ó, em vermelho, Thomson testa vários materiais diferentes e ele acaba observando que os raios catódicos para todos os materiais que ele testava estavam, não é, sendo observados. Ou seja, a princípio, se eu tenho um único material no cátodo e observo a descarga, eu penso, o que está no raio catódico estava naquele material. Mas quando eu testo muitos materiais e para todos eles observo o raio catódico, o que está no raio catódico está em todos os materiais. Então, Thomson pensa o seguinte, então a culpa é do gás. Não é? O gás que ali dentro está aprisionado está fazendo com que o raio catódico seja observado. E aí o que Thomson faz? Ele testa vários gases dentro do tubo e ele observa que para todo gás que ele coloca lá dentro, não é? Manipulando a diferença de potencial, polo positivo e polo negativo, o raio catódico era observado. E, portanto, ele conclui que o que está no raio catódico também compõe, não é, os gases, ou seja, a partícula que tem massa, tem, né, caráter negativo e que é observada para todo material no cátodo e para todos os gases, está presente em toda a matéria. Então, se nós temos na matéria carga negativa e, a princípio, a matéria é eletricamente neutra, nós temos também carga positiva e, portanto, a indivisibilidade proposta por Dalton, ela cai.
tá bom? Surge para a gente, né, o Millikan, que vai ser o responsável por descobrir, aqui sim, o valor da carga coulombiana do elétron e a partir do conhecimento da carga, também a sua massa, tá bom? Então, ele faz um experimento muito simples e muito interessante, tá? Ele pega, né, um óleo e ele borrifa um sprayzinho mesmo de óleo, fazendo com que pequenas gotículas sejam produzidas. Essas gotas, pela ação da gravidade, elas caem, não é? E elas vão passar por esse orifício que vocês estão vendo aqui, ó. Na placa superior tem um orifício muito pequenininho e aí algumas gotinhas vão cair. Ó. Elas vão descer pela ação da gravidade. E aí o que Millikan faz? Ele pega um raio-x, né, que é uma radiação ionizante, e ele bombardeia essas gotinhas com raio-x, fazendo com que essas gotas fiquem eletrizadas negativamente. Então, essa gotinha ela vai cair pela ação da gravidade. Mas eu percebo que a placa superior ela é uma placa positiva. Aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Pela ação da gravidade, a gotinha vai cair. Mas quando eu ligo o campo elétrico, pela ação do campo, essa gotinha vai ser atraída para cima. Então a força gravitacional puxa para baixo, a força elétrica puxa para cima, e quando eu tenho um equilíbrio entre essas forças, eu consigo fazer a determinação, não é? Tanto da carga e também da massa. Tá bom? Então Millikan descobre aqui a carga coulombiana do elétron e substituindo na expressão, não é? Eu também, se sei a carga e sei o resultado, eu descubro, claro, a massa, tá bom? Então, Millikan é quem foi responsável por descobrir tudo isso, ok? Então, o experimento dele é um experimento bem interessante. Presta atenção no vídeo, o que vai rolar. Você tem gotinhas, a radiação ionizante eletriza essas gotinhas e o que eu estou percebendo é que a ação gravitacional e a ação do campo elétrico fazem com que essa gota, lá, fique em equilíbrio e eu consiga, portanto, quantificar, né, a sua carga e a sua massa, tá bom? Então, Millikan fez um experimento simples, mas bem elaborado, sensacional e conseguiu obter essas informações. O átomo, né, proposto por Thomson, ele é semelhante a um pudim de passas, não é? No qual eu tenho um átomo com uma massa positiva e os elétronzinhos incrustados nessa massa, eles têm caráter negativo, tá bom? Então, é um modelo primitivo, não é? E o que vai nos interessar é exatamente o modelo de Rutherford, o mais cobrado dentre esses modelos iniciais, porque Rutherford é o pai do átomo moderno para a gente, não é? O átomo como nós o conhecemos, ok? Mas antes da gente entrar na parte do modelo, a gente precisa rapidamente falar sobre uma experimentação relacionada à radioatividade. O modelo de Rutherford é do iníciozinho do século XX, né? E nessa época já se conhecia o fenômeno da radioatividade. Então, o que Rutherford faz? Ele pega a radioatividade, né, e usa a radioatividade, a radiação, né, emitida por materiais radioativos, para interagir com o átomo e, portanto, para fazer testes em relação às teorias que já existiam. Ok? E aí, Rutherford faz um teste, não é? Uma experimentação simples para descobrir a composição da radiação. Ele pega aqui um material radioativo, tá bom? E esse feixe de radiação que se propaga aqui em linha azul, ele é submetido a um campo elétrico. Não é? Eu tenho aqui uma placa positiva, né, em cima, e uma placa negativa. E o que eu observo? Que parte dessa radiação emitida por um elemento radioativo, parte dela se decompõe, sendo atraída pela placa positiva. A gente chama essa de radiação do tipo beta, tá ok? Radiações beta são elétrons com alta energia. Eu observo que parte dessa radiação, né, é atraída pela placa negativa. Essa radiação é uma radiação do tipo alfa. Mais tarde se descobre que alfa são 2 prótons e 2 nêutrons juntinhos, tá bom? E existia uma terceira forma de radiação, não é?
que era a radiação gama, que não interagia nem com a placa negativa, nem com a placa positiva. Gama é onda com altíssima frequência, baixíssimo comprimento de onda e, portanto, uma alta energia. Tá ok? Então, o experimento não é proposto por Rutherford para decomposição e análise da Os materiais radioatividade radioativos é exatamente emitem esse que diferentes vocês partículas e estão radiações. vendo aqui. Quando um Não é? feixe de partículas e radiações Olha é lá. submetido à ação de um campo eletromagnético, uma parte não sofre desvio na sua trajetória. Outra parte sofre desvio na direção da placa positiva. E outra sofre desvio na direção da placa negativa. Que é a radiação As alfa. partículas desviadas na direção da placa negativa são denominadas partículas alfa. A parte da radiação que não sofreu desvio é denominada radiação gama. E as partículas desviadas na direção da placa positiva são denominadas partículas beta. As partículas beta são elétrons. A radiação gama é um tipo de onda eletromagnética. E as partículas alfa são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons, que correspondem ao núcleo do átomo de hélio. A experimentação proposta por Rutherford, ela tem por objetivo testar o modelo atômico de Thomson e ver como o átomo proposto por Thomson interage com a radiação, tá bom? Então, se o átomo fosse como o Thomson propôs, um pudim de passas, conforme vocês estão vendo aqui, ó, as radiações do tipo alfa, ao serem bombardeadas, ou ao bombardearem esses átomos, elas teriam exatamente a trajetória que essa animação vai mostrar para a gente, tá bom? Então, olha lá, eu percebo que no modelo de Dalton, como as cargas positivas e negativas estão, de Thomson, as cargas positivas e negativas estão espalhadas, a trajetória de alfa ali deveria ser linear. A repulsão existente entre alfa e as partículas positivas por Thomson propostas seriam insignificantes. No entanto, quando Rutherford faz a experimentação, que ele bombardeia uma lâmina de ouro com radiação do tipo alfa, a gente observa aqui que esse ponto não para de cintilar, ou seja, a radiação não para de bater ali. Parte da radiação é desviada, ok? Ao atravessar a lâmina, e parte dessa radiação é refletida tão fortemente a ponto de ser observada próxima à fonte propagadora. E aí, o que vai justificar tudo isso é exatamente a presença do núcleo atômico. O campo elétrico gerado pelo núcleo vai ser capaz de fazer com que partículas ejetadas numa velocidade tão grande, e carregando, portanto, uma energia cinética extremamente alta, sejam observadas próximas à fonte propagadora. Okay? Então, o que nós temos no experimento de Rutherford é exatamente isso. Uma fonte radioativa emite radiação do tipo alfa, e essa radiação, ao encontrar a lâmina de ouro, nós aqui percebemos 3 ocorrências. A primeira delas, a maioria das partículas atravessa essa lâmina sem ser desviada. Tanto que esse pontinho aqui, ó, em amarelo, ele não para de cintilar momento nenhum, tá bom? Cintilação quer dizer que ele brilha, ok? Então eu observo que a maioria das partículas alfa atravessa como se nada existisse no caminho. Parte dessas partículas alfa, elas desviam ao atravessarem a lâmina. Aqui, ó. Elas atravessavam e eram desviadas, tanto para cima quanto para baixo, com ângulos variados. Essa é a segunda observação. E a terceira observação, que é essa em vermelho aqui, ó, que é onde o pau vai quebrar, ela indica que algumas partículas alfa eram refletidas pela lâmina de ouro. E para que eu possa obrigatoriamente fazer com que uma partícula que se propaga numa velocidade monstruosamente alta retorne sobre ela, eu tenho que exercer uma força de repulsão muito grande. É aí que surge o conceito de núcleo atômico, tá bom? Então algumas não atravessavam e eram fortemente repelidas, ok? Então o que Rutherford propõe para a gente como conceito é que no átomo existe uma região central muito pequena na qual eu concentro toda a carga positiva do átomo.
tá? Essa região é chamada de núcleo, tá? E ela é muito pequena em relação ao tamanho do átomo como um todo, da ordem de 100 mil vezes. E em torno desse núcleo, eu tenho a eletrosfera, na qual os elétrons giram livremente em torno do meu núcleo, tá? Então, o núcleo, a carga positiva é concentrada, e em torno eu tenho a eletrosfera, ok? E a limitação do modelo de Rutherford está exatamente relacionada ao comportamento desses elétrons, principalmente, não é? Se eu tenho uma região central, não é, que é positiva, e os elétrons girando em torno desse núcleo livremente, ao passarem próximo ao núcleo, esses elétrons seriam fortemente atraídos, não é? E eles deveriam realizar essa trajetória em espiral que vocês estão vendo aqui, ó. E se essa trajetória em espiral fosse observada, o elétron com o núcleo se chocaria e, portanto, o átomo seria destruído. É o que a gente encontra? Não, não é? Ou seja, Rutherford não consegue explicar o comportamento dos elétrons na eletrosfera, tá bom? E nem consegue também explicar, não é, o espectro atômico para os elementos, não é? Aqui eu tenho o espectro do hélio, que já eram conhecidos nessa época. Então, o modelo, né, de Rutherford, ele faz uma revolução muito grande em relação à distribuição de carga, criando o conceito de núcleo e eletrosfera. Né? Rutherford é o pai do átomo moderno, como a gente o conhece, mas ainda, né, o aprofundamento para que a gente possa, né, justificar um pouquinho o comportamento do elétron e também, né, a natureza do núcleo, isso só vai acontecer nos modelos seguintes, tá bom? Então, é isso, galerinha. Sobre esse iniciozinho, né, de modelos atômicos, na evolução histórica, principalmente, o que a gente tem para esse momento são esses conceitos, tá bom? Boa aula para vocês, grande abraço, tchau, tchau.